Irmãos, nessa tarde nós vamos meditar em capítulo 7 de Mateus. Nós entramos no capítulo 7. O último dentro do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Então esse é o nosso texto de hoje, irmãos. O tema central aqui é a questão do juízo, do julgamento. Esse versículo é muito mal empregado, esse versículo número 1, muito mal empregado, porque muitos hereges e muitos homens carnais fazem uso dele para que ninguém possa dar palpite ou apontar os erros deles. Você não pode me julgar, né? Quando o erro é apontado, eles logo se voltam para esse versículo aqui. Não julgueis. Olha, Jesus disse que ninguém pode julgar ninguém. Mas vamos procurar entender um pouquinho melhor o que é que Jesus disse aqui. Não é nada disso, tá? Se fosse, vejam bem, o que é... Primeiro a gente precisa ver, o que é julgar? Julgar é você avaliar fatos, pontos de vista diferentes e avaliar. Às vezes nós estamos como um juiz na justiça, né? Alguém que é empregado para exercer isso, ele está lá, além de avaliar os fatos, ele vai dar um veredito. O veredito é a conclusão a que se chega. E o veredito de um juiz, ele tem o poder, na verdade ele está a serviço da sociedade, de alguma maneira determinando uma causa entre duas pessoas, dois pontos de vista diferentes, dois aspectos. Ele avalia os fatos, chega a uma conclusão e determina o que deve ser feito, mediante a lei. No nosso caso, nós não temos poder, esse poder, né, de determinar um veredito. Nós não podemos condenar ou absolver ninguém. Mas muitas vezes nós vamos ter que julgar, sim, e estabelecer alguma coisa em cima de uma avaliação. Haja visto aqui mesmo nesse capítulo 7. Nós não precisamos ir longe, não. Por exemplo, nós vamos chegar nesse ponto do versículo 15, vocês podem ver lá, que Jesus diz para tomar cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas. Como é que nós podemos determinar se alguém é um falso profeta? Você vai ter que julgar. Você vai ter que avaliar o que é que ele diz, o que é que ele ensina, mediante o ponto de vista de Deus, a palavra de Deus, confrontar aquilo, e você vai estabelecer um veredito, um juízo em cima daquilo, tá certo? Você vai
determinar o que ele ensina é verdadeiro ou é falso. Bom, se é falso, ele se torna um falso profeta, um ensinador de coisas contrárias à palavra de Deus. Então, não é isso que a Bíblia está dizendo, que de maneira nenhuma nós podemos fazer essa avaliação, o julgamento. Não é isso que Jesus ensinou. Nós vemos que existem critérios para isso. E existem várias instruções para que a própria igreja exerça juízo. Qual é o critério? Bom, nós encontramos isso lá em João 7, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Jesus disse assim, o mesmo que disse aqui, não julgueis, para que não sejais julgados. O problema é parar nessa parte da fala de Jesus, né, do versículo, nós temos que ir adiante, mas aqui em João 7, 24, ele disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Bom, então peraí, existe uma ordem aqui para não julgar, mas não julgar como? Não julgar segundo a aparência. Aquilo que nós entendemos, o nosso ponto de vista, eu enxergo assim, não. O nosso julgamento tem que ser segundo a reta justiça. Nós vamos avaliar as coisas mediante a reta justiça. E a reta justiça é o quê? A própria palavra de Deus. Tá certo? Então é a nossa fonte, a nossa regra para avaliar qualquer coisa e poder, assim, julgar. Nós encontramos lá, por exemplo, em Mateus 18, Jesus deu aquela famosa orientação, instrução aqui disciplinar na igreja. Olha, se você e teu irmão tiverem alguma pendência entre vocês, vai e conversa com teu irmão. Se vocês resolverem, você ganhou seu irmão. Mas se não funcionar, leva ainda contigo 1 ou 2. Bom, toda a palavra vai ser confirmada, tudo aquilo ali que for conversado vai ser avaliado, tem o seu ponto de vista, tem o ponto de vista apresentado pelo outro irmão, e vai ter mais alguém que vai ver o que está sendo dito e vai ajudar a que vocês façam uma conciliação. E finalmente, notem que esse terceiro, ele entra aqui não como um mero espectador, mas ele vai auxiliar, dando direcionamento à solução do problema também. Ele é testemunha daquilo que foi conversado, mas ele também certamente não está lá só para ouvir, mas ele também vai falar. Ele está ali com uma dura incumbência, muitas vezes, de estabelecer algum juízo e aconselhar, orientar aqueles irmãos na conciliação deles. Mas finalmente Jesus diz o seguinte: se também isso não funcionar, leva o caso à igreja. Sim, aí a igreja vai ter que agir e julgar a questão entre aqueles dois irmãos. Então há também um outro tipo de orientação aqui, em que há sim julgamento. E a própria igreja é ordenada a julgar. Mais ainda, vamos mais longe um pouquinho, um outro exemplo. Você pega lá em 1 Coríntios 6 e você vê aquela passagem onde havia litígio entre os irmãos. Lembram dessa passagem? Irmãos que tinham questões em negócios contra outros, e Paulo condena aqueles irmãos porque eles estavam levando o caso à justiça comum. Ou seja, um caso que envolvia 2 irmãos da igreja estava sendo levado vergonhosamente para ser julgado por um homem ímpio, um juiz da cidade. Estavam, vamos dizer assim, um irmão estava processando o outro na justiça. E Paulo diz: não há entre vocês sequer um sábio que possa julgar.
para que vocês levem questões assim. Primeiro, que não deveria haver esse tipo de litígio entre vocês, Paulo diz. Segundo, em havendo, vocês deveriam resolver internamente isso. Ou, antes, como ele diz, até sofrer o dano. Talvez você entender, mas aí é perdoar mesmo, né? Não é, eu vou deixar para lá, mas ele está no meu caderninho negro. Está na minha caderneta. A próxima que ele aprontar, eu levo o caso para a igreja. Não, é perdoar mesmo. Mas se isso não for possível, leva o caso e a igreja deve ter alguém que vai orientar. E, mais uma vez, nós podemos dizer, se a orientação desse alguém, seja o pastor, né, deve haver alguém, e nesse caso o pastor seria a pessoa, eu creio, mais indicada, dependendo do tipo de questão. Talvez até um diácono possa orientar, talvez algum outro irmão sábio possa fazer. Mas em último recurso, até uma situação dessa tem que ser levada à igreja. Mas não a vergonha de ser levado para fora, né, para essa questão, para ser avaliada por outras pessoas. Se são dois crentes, eles deveriam se submeter à orientação da própria igreja, e a igreja, evidentemente, tem que avaliar a questão e julgar como? Segundo a reta justiça, não segundo a aparência. Então é sempre assim. Bom, eu queria mostrar esses aspectos, irmãos, como exemplos, para que fique bem estabelecido que absolutamente Jesus não está dizendo que nós não devemos julgar em hipótese alguma. Não é isso que ele ensinou. Ele mesmo, nós podemos ver, orientou a que, eventualmente, em caso de necessidade, a igreja julgue e que os próprios irmãos julguem o que é dito. Se alguém é um falso profeta, os apóstolos ensinam a mesma coisa. Ouçam a pregação e julguem. Vocês hoje têm que ser meus juízes. Vocês não têm que ouvir e engolir tudo que eu digo. Tá certo? Vocês estão me ouvindo agora. A gente, quando vai para o púlpito, o que a gente pede é: Senhor, não me deixe falar nenhuma bobagem. Que eu realmente fique dentro da sua palavra. Mas quando a gente está sentado ouvindo, nós estamos no papel de juízes, sim. Tem que julgar. Vocês têm que julgar o que eu falo aqui. Julgar segundo a palavra. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou afirmando? O que eu estou falando? Está de acordo com a palavra de Deus? O que eu estou falando é mesmo a palavra de Deus ou não? Sim, os próprios apóstolos requeriam isso, que o próprio ensino deles fosse avaliado. Os irmãos lá em Bereia, os bereanos, ficaram famosos por isso. Que boa referência tem a eles. Tanto que algumas igrejas tomam para si o nome, para identificar uma igreja, pelo menos em tese, zelosa, elas põem no seu nome, né? Igreja Batista Bereana. Nós temos a igreja lá em Presidente Prudente, ela leva esse nome, Igreja Batista Bereana. Por quê? Eles são de Bereia? Não, é porque é uma característica que identificou lá no livro de Atos a igreja de Bereia, é que aqueles irmãos, Lucas relatou assim, que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eram irmãos que ouviam o que Paulo pregava e eles examinavam as escrituras, e eles tinham o Antigo Testamento nessa altura, e eles conferiam se as coisas eram exatamente assim como Paulo estava dizendo. E é assim que o crente deve ouvir a pregação, julgando o tempo todo. Aqueles irmãos lá em Bereia estavam julgando Paulo.
Uma ideia errada a respeito do juízo, ou do julgamento, irmãos, é de que o julgamento é, de alguma forma, alguma coisa ofensiva. Não, não é. Não é para ser. Só vai se tornar algo ofensivo, prejudicial, se o julgamento for feito da maneira errada. Tá? Se em alguma coisa nós incorrermos nos erros que nós vamos ver aqui que Jesus está dizendo. No mais, o julgamento é um meio de auxiliar. O pregador precisa que o que ele prega seja julgado. Isso imprime em nós uma responsabilidade maior. E quando a igreja diz um amém, né? Quando um irmão ou a igreja diz um amém, não é porque o pastor cobrou. Amém, irmãos? Quando a gente cobra, às vezes é porque a gente quer ouvir. Vocês concordam com isso? Essa é uma verdade para vocês? Vocês creem nisso mesmo? O que eu estou dizendo é verdade? O que eu afirmei da palavra de Deus? Vocês concordam? Vocês louvam a Deus por essas verdades? Mas é a concordância. Quando nós dizemos o amém, nós estamos dando um veredito. Eu concordo e apoio isso. É verdade. É melhor uma igreja que julgue o pregador do que uma igreja que não entendeu nada do que ele disse. Ou pior, nem ouviu o que ele disse. Bom, o julgamento, na verdade, é um benefício em todo o caso. Quando dois irmãos têm uma pendência e eles não conseguem resolver, mas seja a igreja ou seja um irmão que vai julgar a questão para eles, ele está buscando ajudar esses irmãos a solucionar o seu problema. É uma ajuda. Tá certo? Vocês entendem isso? Não é prejudicial. Ah, mas ele, vamos dizer, ele deu um parecer favorável ao irmão A e contrário ao irmão B. Ah, então ele fez um benefício, concedeu um benefício ao irmão A. Se foi julgado conforme a reta justiça, ele concedeu um benefício ao irmão A e ao irmão B também. Por quê? Ele vai estar dando um parecer correto pela palavra de Deus, e aquele irmão B vai estar sendo ensinado que a postura, a posição dele, a atitude dele naquele caso estava errada. Ele está sendo corrigido, ele está sendo beneficiado também. Então, o julgamento, na verdade, é sempre um benefício. Os próprios juízes, eles estão lá para prestar um serviço. É um benefício à sociedade, é ou não é? Se ele julgar corretamente. O que nós queremos de um juiz? Simplesmente que ele aplique a lei corretamente. Que ele seja justo. É o que nós devemos querer. Não que o juiz quebre o nosso galho. Que ele seja tendencioso e favorável a nós. O que nós devemos desejar de um juiz é pura e simplesmente que ele seja justo, que ele analise corretamente os fatos, avaliando tudo o que for disponível e que ele dê um veredito conforme a justiça. Ele não pode atravessar a justiça e dar um parecer contrário, diferente, o que muitas vezes acontece em todas as instâncias, né, da justiça, infelizmente. Bom, mas alguém pode dizer, espera aí, nós estamos vendo várias situações em que realmente é necessário um julgamento, e muitas vezes o próprio crente está julgando os falsos profetas, julgando os pregadores,
as pregações, eles estão julgando as pendências, divergências entre irmãos. E aí? Mas está lá, Jesus disse, não julgueis. Como eu disse, nós temos que ir além. Porque o que Jesus diz aqui não é propriamente não julgueis, ou só não julgueis. Nós vamos poder ver no versículo 4, ou melhor, no versículo 5, que é possibilitado, sim, ele fazer isso. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas nós vamos chegar lá, porque o versículo se estende aqui, a fala de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. A primeira questão vai vir sobre essas consequências. Mas antes de nós vermos isso, né, nós temos que avaliar por que é que Jesus, o que é que Jesus está criticando aqui? O que é que ele está dizendo que nós não devemos julgar? O que quer dizer isso? Não julgueis. O que Jesus está condenando aqui não é todo e qualquer juízo que nós venhamos a estabelecer, mas sim aquilo que nós poderíamos chamar de hipercrítica. É alguma coisa que supera o juízo puro e simples. De alguma maneira nós extrapolarmos o nosso papel. E a hipocrisia. Essas duas coisas são condenadas aqui. Primeiro, essa hipercrítica, nós cometemos ela quando nós julgamos pelos nossos próprios critérios. Lá em João 7:24, Jesus disse, não julguei segundo a aparência. Quer dizer, segundo o que parece a você, superficialmente. Para você julgar, você tem que ir mais além da aparência. Você tem que julgar, avaliar os fatos reais, concretos. Nós não podemos estabelecer juízo algum segundo uma aparência exterior, muito menos pelos nossos próprios critérios, ou nosso entendimento. Nós temos que nos fixar na palavra de Deus, na reta justiça. Amém? Não é o que eu acho. Olha, muitas vezes o pastor é colocado num papel de juiz. Bom, alguém na igreja muitas vezes tem que fazer isso. E muitas vezes esse alguém é o pastor. É aquele negócio, né? Tem gente que olha muito um lado glamuroso do pastorado, se é que ele existe de fato, mas ser reconhecido, ter oportunidades de pregar, muitas vezes ser convidado até por outras igrejas a pregar, o pastor muitas vezes fica em evidência, e olha, isso chega a ser até um perigo, né? E muitos acham que essa questão de pregar, é legal, né? Pregar, já é uma responsabilidade, porque não é só pregar. O pastor ele tem uma responsabilidade de alimentar o rebanho. Não é pregar qualquer coisa. Nós temos que buscar em Deus orientação para dar o alimento necessário para a igreja, para que ela esteja protegida, vacinada contra certos perigos, que ela seja fortalecida, animada verdadeiramente dentro da palavra de Deus, instruída. Tem que haver um equilíbrio. Isso já pode não ser tão fácil quanto parece. Não é só chegar no púlpito e pregar. E não é só abrir a Bíblia e, vou preparar aqui
uma coisinha qualquer em cima desse versículo. Não. Existe uma sequência de trabalho. Mas eu diria assim, que a parte mais difícil do trabalho do pastor é justamente quando ele é convocado a exercer o papel de juiz. Quando surgem aqueles problemas na vida da igreja, e de alguma maneira ele vai ter que servir, auxiliar, de tentar ajudar, e muitas vezes nem as pessoas entendem que ele está tentando ajudar. Muitas vezes os próprios irmãos não entendem que quando o pastor é convocado, até por força da necessidade, é inerente ao cargo dele, tem que fazer isso, muitos irmãos não entendem que ele está fazendo isso para benefício, para auxílio, para ajuda. Então é muito difícil esse aspecto. Mas o pastor, e assim todo irmão que for aplicar, exercer esse papel, ele nunca pode ir, ou agir, melhor dizendo, pelos seus próprios critérios. Eu simpatizo mais com o irmão A, né? Então não pode haver até esse aspecto. Aí é um outro detalhe, né? Ligado a isso, mas que vai um pouquinho além. É de personalizar a questão. Tem que ser aquilo, muitas vezes, doa a quem doer. Quando nós julgamos, nós temos que julgar fatos e não pessoas. Existe um grande perigo de nós aplicarmos a nossa simpatia ou a nossa antipatia a alguma pessoa e isso implicar no nosso juízo. Entenderam? Isso, eu estou falando, o pastor muitas vezes está colocado nessa situação. Mas irmãos, quando você estabelece um juízo sobre outro irmão, sobre outra pessoa, você está fazendo a mesma coisa. Cuidado, às vezes você não gosta de alguma coisa em um determinado irmão, determinada irmã, então as coisas, tudo o que acontece, você já condena aquele irmão, simplesmente porque você não morre de amores por ele, porque você não simpatiza com algumas coisas daquele irmão, daquela irmã. Então você já estabelece um juízo, mesmo sem conhecer os fatos. Pensa bem, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes nós fizemos isso? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso faz parte da hipercrítica. Nós estamos julgando não segundo a realidade, mas segundo uma aparência. Se eu simpatizo ou antipatizo com uma pessoa, logo isso influencia o meu parecer sobre o caso. Mas sabe, alguém pode ser a pessoa mais errada do mundo, mas num determinado caso, ela estar com a razão. E pode acontecer o contrário também. A pessoa, aquele cidadão acima de qualquer suspeita. E ele ser o criminoso. Estou usando aqui uma terminologia. Existe um filme antigo, né? Se eu não me engano é esse o nome, um cidadão, um homem acima de qualquer suspeita. Ninguém conseguia ver nele o culpado do crime. Eu já não lembro direito da história, né? Eu sou péssimo para lembrar filmes, histórias assim, mas eu lembro que a ideia geral era essa: ninguém jamais culparia ele. E muitas vezes, irmãos, para nós acontece esse tipo de coisa. Se nós julgarmos segundo a aparência, o aspecto, a nossa simpatia, nós olhamos aquela pessoa, ela parece a pessoa mais íntegra, mais honesta, mais amável
Então o nosso parecer pode ser tendencioso de falar jamais ele estaria errado. E de repente, os fatos negam a nossa impressão. As coisas têm que ser avaliadas segundo o que elas realmente são. Então esse tipo de julgamento é condenado por Jesus. Não julgue segundo a aparência. E se nós julgarmos segundo a aparência, lembre que nós também seremos julgados segundo a aparência. É errado julgar, condenar a pessoa e não o erro. Nós transpormos aquilo que deveria estar preso nos fatos às pessoas. Nós não temos o poder de condenar uma pessoa. Eu não posso determinar um veredito de condenar alguém ao inferno. Tem crentes que cometeram coisas hiper erradas, que logo nós condenaríamos. Posso dar um exemplo? Imagina assim que você não conhecesse a história bíblica, mas eu contasse para vocês de um homem que era tido como muito fiel a Deus, mas ele viu uma mulher e cobiçou aquela mulher. Ela era casada e ele a trouxe para o seu palácio e ele adulterou com ela, e depois ele tentou ludibriar o marido dela, fazendo ele pensar, né, ela apareceu grávida e fazendo o marido pensar que o filho era dele, e não deu certo, então ele mandava matar o marido. O que vocês diriam? Todo mundo sabe de quem eu estou falando aqui, mas se você não soubesse, talvez você condenasse a pessoa. Você falar, esse infeliz é um desgraçado, um hipócrita, um ímpio, um homem iníquo. Onde já se viu alguém fazer isso? Você estaria condenando Davi ao inferno, no seu juízo aparente. Nós precisamos ter muita cautela, irmãos, antes de estabelecer certos julgamentos. Muita cautela. É claro que os frutos mostram, mas nós temos que olhar as coisas como elas são. O caso foi condenável. Todas essas coisas têm que ser condenadas. De maneira nenhuma nós podemos amenizar os fatos. Nós temos que condenar o que foi feito. E qualquer crente que cometa qualquer um desses delitos que Davi cometeu, deve ser condenado no que ele fez. Mas se a pessoa dele vai ser condenada ou não, isso não pertence a nós, pertence a Deus. É óbvio que nós vemos os resultados, apesar da teimosia no pecado, mas nós vemos o relato do arrependimento de Davi posterior. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas Jesus condena aqui também, além dessa hipercrítica, a hipocrisia. Quando ele fala a respeito de nós julgarmos os outros sem olhar para os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados, nossas próprias falhas. E muitas vezes nós estamos condenando alguém por coisas que nós fazemos semelhantes. Ou até nós temos erros mais graves do que aqueles. Estamos querendo corrigir, julgar um irmão, uma irmã por pequenas coisas, e nós estamos olhando para nós mesmos. E
vai ver, tem uma trave no nosso próprio olho. Um argueiro e uma trave, né? A Bíblia usa essas palavras que nós nem sempre estamos bem familiarizados, né? O argueiro é um cisquinho, uma coisa que se desprende, né? Uma palha, uma fuligem, um pequeno cisquinho que pode estar lá no olho de alguém. Mas uma trave é uma viga de madeira. A gente usa trave para futebol, né? Aquelas traves. E antigamente essas traves eram mesmo vigas de madeira. Hoje são de metal. Eu lembro ainda quando eu era pequeno, eu ia com meu pai, às vezes, assistir jogos em campo de várzea ali no bairro, né? E eu lembro que as traves eram vigas de madeira ainda, retangulares, né? Essas vigas que a gente usa em construção de casa, de telhados. Então, quando se fala de uma trave, é isso. É lógico que ninguém tem uma trave, uma viga no olho, literalmente. É uma hipérbole, uma figura de linguagem, para contrastar. Às vezes você está olhando uma pequena coisa, um cisquinho no olho do outro, e você não está enxergando que você tem uma trave, você tem uma coisa muito maior, muito mais grave em você mesmo e que você não olha. Isso é altamente condenável. Isso é atitude natural dos hipócritas, dos fariseus. E essa atitude típica deles era altamente condenada. Vamos lembrar que Jesus está falando aqui aos bem-aventurados, que são os salvos, e lembram que lá atrás, ainda no capítulo 5, ele fala que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. Nós devemos ser diferentes deles. Então, eles faziam esse tipo de julgamento temerário, hipercrítica. Eles eram tendenciosos e também hipócritas, porque eles tinham uma aparência de piedade e não olhavam para os próprios erros, para os próprios pecados deles. Se nós agirmos dessa forma, se nós julgarmos dessa maneira errada, como os fariseus, os escribas, os religiosos da época faziam, nós vamos ser levados a sofrer as consequências. E Jesus aqui nos chama a medir as consequências antes. Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo, o mesmo juízo, a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, aqui a primeira consequência. Nós temos que entender, e aqui eu dividiria em dois aspectos. Nós temos que medir, se nós somos rigorosos em julgar os outros, também os outros vão ser rigorosos em julgar a nós mesmos. O mesmo rigor deve haver. No passado, um certo pastor, chegando numa igreja, ele lidando com aquela igreja nos primeiros anos, ele teve ao seu lado um irmão que era membro daquela igreja já, e se achegou, estava sempre junto do pastor, apoiando, participando com ele, ajudando. Mas
quando se deparava com coisas que outros irmãos cometiam, muitas vezes esse irmão era extremamente rigoroso e ele até importunava às vezes o pastor a que levasse o caso logo para a igreja para que aquele outro determinado irmão fosse disciplinado. Não, tem que ser disciplinado logo, tem que ser desligado. E o pastor muitas vezes, procurando ser comedido, não, irmão, calma, a gente tem que trabalhar, né? Conversar, trabalhar com esse irmão. A coisa pode não ser tão grave assim, não podemos nos precipitar, tal. Mas muitas vezes esse irmão incitava logo a ser extremamente rigoroso com outros. Bom, ocorreu um dia de que esse irmão, que estava sempre ao lado do pastor, e que era tão rigoroso, tão radical com os outros, que ele foi pego em adultério. E aí sabe o que ele queria? Ele queria que o pastor ocultasse a situação, porque ele se dizia arrependido. Vocês percebem a diferença? Bom, ele era tão rigoroso com os outros, mas quando se aplicou a ele, ele não aceitou de maneira nenhuma que a disciplina fosse exercida com ele. Mas não havia outro caminho, né, a não ser aplicar o rigor da palavra de Deus, julgar a questão segundo a reta justiça. Mas é interessante de observar assim, que ele não queria que fosse aplicado o mesmo rigor com ele, o que ele tinha para com outros, por questões muito menores. Ele queria o rigor, muitas vezes, da disciplina de um irmão por causa de um cisco. E quando se deparou com uma trave no olho dele, ele queria que isso fosse relevado. Nós precisamos cuidar para que nós não hajamos assim, irmãos, de ter esse desequilíbrio. Se nós somos extremamente rigorosos com os outros, antes de sermos rigorosos com os outros, nós temos que ser estritamente, grandemente rigorosos no juízo que exercemos sobre nós mesmos. Mas existe um outro aspecto, além do rigor do julgamento dos outros. Nós temos que pensar que nós também seremos julgados por Deus. Notem que aqui no versículo 2, nós lemos: com o juízo com que julgardes sereis julgados. Fica vago aqui. Julgados por quem? E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Bom, então aqui nós temos alguma coisa indicando esse julgamento de que nós falamos, de outras pessoas. Mas, na primeira parte do versículo, e mesmo no versículo 1 ainda, não julgueis para que não sejais julgados, isso fica vago. Talvez nos dê aqui a lembrança, talvez isso deva nos dar mesmo essa lembrança, de que além de nós trazermos para nós o rigor do julgamento dos outros, nós trazemos também o rigor do julgamento de Deus mesmo sobre nós. Em Lucas 12,
para a gente entender melhor o que eu estou afirmando aqui. Jesus diz no versículo 48, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós vemos aqui uma análise do Senhor Jesus a respeito da condição. Aqui a colocação do texto, se você for ler o contexto, né, ele não está falando relativo ao julgamento, mas está falando sim com relação à prática e ao próprio ensino. Mas o que nós vemos, qual é a ideia central desse versículo? É que justamente se nós temos um determinado conhecimento, nós seremos julgados em uma medida maior do que outro. Haverá mais rigor. Existe um julgamento de Deus. Nós não vamos ser julgados para condenação ao inferno. O crente não. Deixa bem claro isso. Amém? Nós somos salvos em Jesus Cristo. Mas mesmo os salvos vão ter um julgamento. Jesus mesmo vai nos julgar. Aquele julgamento galardoador. Vai ser determinado mediante a nossa fidelidade. O tipo de honraria que Deus vai nos conceder. Mas nós precisamos observar que há critérios de Deus. É óbvio que não pode ser cobrado de um irmãozinho talvez recém-convertido a mesma coisa que de um crente experimentado. Vocês concordam? É óbvio que algumas coisas aquele irmão novo ainda tem muito a aprender, ele ainda não aprendeu muitas coisas, ele não entende muitas coisas, há menos rigor para com ele. Bom, ele não fez quase nada, ou ele fez alguma bobagem, talvez coisas que ele requer tempo para ir sendo moldado. Mas alguém que tem anos nas costas na sua carreira cristã, olha, você que foi criado num lar cristão, você já foi ensinado dentro da palavra de Deus desde cedo. Isso já te dá uma responsabilidade maior. Você que é convertido há bastante tempo, sua responsabilidade é aumentada. Você que prega, você está na condição de ensino, sua responsabilidade é ainda maior, vai ser cobrado mais. Pela palavra de Deus eu sou levado a entender que Deus vai ser mais rigoroso no julgamento para comigo do que com outros irmãos. Em Tiago 3 também nós encontramos sobre isso, irmãos. Tiago. Capítulo 3. Versículos 1 e 2. Diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Por que ele fala isso? Olha, muitos de vocês não sejam mestres, não sejam ensinadores, porque quem está na condição de ensinador, de mestre, ele tem que falar, e quanto mais a gente fala, mais risco tem de falar coisas erradas. Certo? Você não quer errar? Não abra a boca. Né?
você não vai errar na sua fala. Alguns dizem, né? Aliás, tem um provérbio, eu ia me ater a uma fala popular, mas é baseado num versículo que até o tolo calado parece sábio. Se você é um tolo, você não sabe de nada a respeito de determinado assunto, fique calado que você vai parecer mais sábio do que se você se pôr a falar de coisas que você não entende. E todos vão poder verificar que você não sabe nada daquilo. Mas aqui Tiago está falando a respeito disso, que nós receberemos mais duro juízo. Se você é colocado ou se coloca na condição de mestre, de ensinador de outros, a cobrança vai ser maior. Afinal, se você está sendo colocado como mestre, é porque você tem a obrigação de saber. Então você sabe mais do que outros. E se você sabe mais do que outros, vai ser cobrado mais de você do que daqueles que não sabem. Irmão, será que nós somos capazes de enxergar as nossas traves, as traves nos nossos olhos? Quando nós voltamos a Mateus aqui, 7, versículo 3, por que reparas tu no argueiro, no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É uma atitude hipócrita. Notem, lembro, Jesus não está dizendo que você não pode julgar, mas antes de julgar os outros, você tem que julgar rigorosamente a si mesmo. Nós temos que ser rigorosos no nosso julgamento. Antes de reparar no cisco de qualquer pessoa, nós temos que olhar e saber enxergar as vigas, as traves que tem nos nossos próprios olhos. Se nós fizermos assim, e é o ideal que nós façamos assim, e assim nos tornemos aptos para julgar. Lembra, lá, nós não lemos o texto, mas eu mencionei, 1 Coríntios 6, Paulo falando sobre o litígio entre os irmãos, ele fala, será que não há entre vós um sábio que possa julgar essa questão? Irmãos, é necessário que haja sábios, quanto mais sábios dentro da igreja, melhor. Pessoas aptas. Se ele souber, mas ele tem o conhecimento, mas ele for um hipócrita, que não transforma aquilo, não aplica aquelas coisas a si próprio, ele é um hipócrita e não está apto a julgar. Aquele sábio de que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, é aquele apto, aquele que julga, que olha primeiro a trave que tem no olho dele, para depois poder ajudar seus irmãos, mesmo nos pequenos ciscos, a tirar o cisco do olho dele. A igreja precisa de pessoas que sejam aptas para julgar. Vamos supor que a igreja receba aqui um pastor vindo de fora, e isso tem acontecido em muitas igrejas. A igreja tem que ter irmãos que avaliem o que aquele pastor está pregando. Tem muitas igrejas, na convenção batista aí, pelo menos era uma prática bem comum, assim, uma igreja ficava sem pastor, começava a convidar alguns pastores para vir visitar, eles vinham, pregavam uma vez, 1, 2 vezes no máximo, e iam embora, e eles comparavam, esse pregou uma pregação bonita, muito boa, então convidavam por essa aparência. E muitas vezes essas igrejas se deram muito mal com essas escolhas precipitadas. E o que é pior, pela imaturidade da igreja, pela falta de sabedoria, muitas vezes esses pastores despreparados, mesmo tendo trazido uma bela mensagem uma vez, eles chegam e começam a ensinar heresias, começam a ensinar coisas distorcidas da Bíblia, e às vezes falta um irmão sábio, pelo menos um, que julgue e avalie, peraí, o que esse homem está pregando está errado. Será que se isso acontecer aqui, irmãos,
Se essa congregação se torna uma igreja e daqui a alguns anos, por um motivo ou outro, ela recebe um outro pastor, um outro irmão para ficar à frente da igreja aqui, ele começa a ensinar coisas erradas. Será que vocês vão resistir ao ensino errado dele? Ou vocês vão fazer como muitas igrejas fazem, vão estar dizendo amém sempre para tudo que é dito? Dizer amém é bom, mas quando a gente avalia o que foi dito e concorda realmente, está de acordo com a verdade, é da palavra de Deus. Agora, existe o perigo de nós dizermos amém para as inverdades. A igreja precisa de pessoas que estejam aptas a julgar essas situações, as pregações, avaliar se o que está sendo pregado é saudável, é bíblico, é correto, é de Deus. É preciso que haja pessoas sábias na igreja para julgar as questões que surgem entre os irmãos e entre os irmãos e terceiros, muitas vezes. Então, é preciso que nós nos façamos aptos a isso. Mas primeiro, então, nós temos que julgar a nós mesmos. E quando nós julgamos alguém, não podemos esquecer que o único propósito que deve ter o julgamento é ajudar a pessoa ou as pessoas envolvidas naquele julgamento. Nunca julgar para condenar, nunca julgar para fazer o mal, para ver o mal da pessoa, mas julgar realmente com o propósito benéfico, bom, de ajudar. Se houver rancor, já está errado. Se houver rancor, mágoa, nós estamos personificando o julgamento. Devemos lembrar que nós não devemos julgar as pessoas, mas julgar os fatos. Quando eu digo não julgar as pessoas, às vezes nós não podemos desvincular. Bom, apareceu um falso profeta, então nós estamos julgando os fatos. A pregação dele é errônea. Então, é evidente que nós estamos condenando o erro dele e, de certa forma, estamos condenando ele como um falso ensinador. Mas a condenação dele vem em cima dos fatos apurados. Não pode ser o contrário. Eu julgar a pessoa e, por causa da pessoa, eu tiro as conclusões e julgo os fatos. Dá para entender? Por isso, o julgamento tem que ser feito dessa maneira, sem hipocrisia. Primeiro eu. Nós temos que estar sempre olhando primeiro para nós. Tem que ser em amor, ou seja, sempre com o propósito de ajudar, e tem que ser pelo critério da reta justiça, nunca pela aparência ou pelo nosso achismo, o nosso parecer. O critério correto é sempre a reta justiça, a palavra de Deus. Se há alguma coisa que nós duvidamos, se nós não temos um entendimento claro a respeito de alguma coisa da palavra de Deus, nunca nós podemos julgar uma pessoa por aquilo. Nunca podemos condenar uma pessoa por uma coisa que nós mesmos temos dúvida, por exemplo. Certo? Mas finalmente, irmãos, falando em ajudar, é aí que entra o versículo 6. Muita gente acha que esse versículo 6 não tem nenhuma conexão nem com esses 5 primeiros versículos, nem com o que se segue do versículo 7 em diante, mas tem, porque Jesus está tratando do julgamento como, eu tenho dito, não podemos esquecer, é alguma coisa que nós fazemos em favor de alguém. Toda vez que nós somos chamados a julgar, é para ajudar, mas existem uma circunstância, ou algumas circunstâncias em que isso é impossível. É onde ele diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Tem pessoas que absolutamente não querem receber o julgamento segundo a reta justiça.
segundo a palavra de Deus. E quando você faz isso, a pessoa se volta contra você. O que acontece, irmãos, se eu chegar hoje para você e te chamar de canto, e falar, irmão, olha, você está falhando nisso, nisso e naquilo, você está transgredindo o ensinamento bíblico aqui, assim, assim, assado. Como é que você age? Uma ovelha, bom, é sempre pesado sofrer repreensão. É duro, né? Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém. Como diz lá em Hebreus 12, a correção sempre no tempo presente, ela é dolorosa. Mas, irmãos, a ovelha, ela vai entender aquela atitude amorosa e ela vai ceder aquilo, entender que aquilo é em benefício dela. Mas os cães e os porcos vão se voltar contra a palavra de Deus e, consequentemente, contra a pessoa que está trazendo aquele juízo sobre ela. Logo ela vai espernear e dizer: quem é você para vir dar palpite na minha vida? Ou ela vai negar, né, a palavra de Deus. Isso aí é uma interpretação errada. Então dê a interpretação correta. Talvez ele saia mesmo com Mateus 7:1. Não julgueis. Você não lê o que a Bíblia diz? Será que você agiria dessa maneira? Cuidado, porque os cães e os porcos, eles agem assim. Jesus diz aqui, você joga as pérolas para eles, coisas preciosas, e eles não vão agradecer, porque um cão e um porco, eles não sabem o valor de uma pérola. Eles não sabem o valor que tem. E você vai jogar as pérolas para eles e eles vão considerar que você está querendo agredir eles com aquelas pérolas. E eles vão se voltar para você, enraivecidos. Quando a Bíblia fala de cães aqui, não pense naquele cachorrinho fofinho, cãozinho de estimação, não. Os cães eram animais imundos que perambulavam pelos arredores das cidades, e muitas vezes eles entravam nas cidades em busca de carniça, de comida. Um animal imundo e agressivo, um animal selvagem, um cão selvagem. E eles eram tidos como os lixeiros mesmo, assim como nós temos, né, os lixeiros, aí, o urubu, hiena, animais que comem a carniça. Os cães faziam esse papel. Eles têm uma utilidade dentro da natureza, né, de limpar. Mas, por isso mesmo, eles são animais tidos como imundos, impuros e perigosos até. Da mesma maneira, nós, com um pouquinho de conhecimento da Bíblia, vemos qual era o conceito dos porcos para o judeu, né? Um animal imundo, cerimonialmente imundo, e até hoje um judeu ele não come a carne de porco. Então Jesus está dizendo aqui que não adianta nós insistirmos em querer beneficiar tais pessoas que não são, realmente não têm temor a Deus. Essas pessoas, se você for tentar estabelecer algum juízo em benefício dela, procurando ajudar ela com a palavra de Deus, logo você vai ver que ela vai se voltar contra você. Não vale a pena querer tirar o cisco do olho de alguém assim, de alguém que não quer.
Alguém que não quer ser corrigido. Existe uma coisa que o crente tem que ser, irmãos: humilde, e ele sempre estar sujeito. Como eu disse, não é prazeroso a gente ser corrigido, mas nós temos sempre que estar dispostos a ser corrigidos, sermos corrigidos pelo Senhor. Amém? Você está disposto a ser corrigido pelo Senhor? Quanta cara de nada. Aquela cara de... É comigo? Não é com ninguém em particular, não. Estou jogando, né, a questão para vocês todos, para a gente refletir mesmo, irmãos. Porque absolutamente nós temos que analisar isso. Nós estamos dispostos a sermos corrigidos pelo Senhor, que alguém tire, né, que Deus use alguém para tirar o cisco do nosso olho. Vamos olhar se não existe uma trave no nosso próprio olho. Então, irmãos, para concluir, né, nós devemos ter um entendimento claro a respeito disso, tá? Se alguém disser para você que Jesus mandou não julgar nada, pode dizer para ele que ele está por fora da Bíblia, ele está contrariando a Bíblia. Jesus não disse não julgueis. Precisa ler todo o resto. Primeiro nós temos que julgar a nós mesmos, nós temos que nos fazer aptos para poder então julgar outros. E o nosso papel de julgar os outros nunca é de condenar, de prejudicar quem quer que seja, mas o nosso papel de avaliar fatos, de julgar, tem que ser sempre em benefício das pessoas, em benefício da igreja, em benefício da obra de Deus. E sempre segundo a reta justiça, sempre a gente estar fixado na palavra de Deus. Isso até facilita a nossa vida. Sabe, é muito difícil quando nós somos colocados numa condição de julgar determinada questão, e nós somos levados, induzidos a querer julgar baseado no que um e outro diz. Não é esse o caminho, porque muitas vezes não existem coisas palpáveis, não existem provas documentais. Eu já lidei com uma situação assim bem difícil, a gente não tinha, era uma situação que não tinha como documentar aquilo. Tudo aquilo tem que ser bem avaliado. E muitas vezes o nosso papel se restringe a simplesmente aplicar a palavra de Deus. Aplica a palavra de Deus e nós vamos ver os resultados. Os crentes, as ovelhas vão ser beneficiadas com isso. E, bom, os cães e os porcos, eles vão espernear, eles vão se voltar contra nós. Mas isso faz parte. Precisamos ter cuidados com a maneira que nós exercemos o juízo, se nós somos aptos para isso. Não se acomode, a igreja precisa, nós precisamos de pessoas que muitas vezes julguem nossas questões. Mesmo sendo pastor, eu já precisei que houvesse outros irmãos que fossem sábios em julgar certas situações. Uma vez um irmão, induzido por outro, eu não tenho nenhuma mágoa contra ele, muito pelo contrário, eu amo profundamente esse irmão. Mas esse irmão uma vez
foi levado a entender que eu estava prejudicando ele e lançou uma acusação séria contra mim. Eu e a minha família sofremos muito com isso. Mas eu louvo a Deus, porque Deus levantou irmãos sábios para julgar a questão, para avaliar e nos ajudar com isso. Então, irmãos, muitas vezes, não se acomode ao fato de que, bom, a igreja tem um pastor, o pastor para fazer isso, então eu não preciso. Você precisa estar apto. Primeiro, você precisa julgar a si mesmo. Mas para você estar apto, para ser útil ao seu irmão, ao seu próximo também, quando isso for necessário e quando isso eventualmente for requerido de você mesmo. Que Deus assim nos faça sábios para fazer as coisas conforme a vontade dele.